história, o segundo goleiro que mais vestiu a camisa da história do Vitória. Goleiro que caiu com Vitória pra Série C. Goleiro que foi o melhor goleiro da Série B no título. Goleiro que garantiu o Campeonato Baiano na Fonte. E agora garante o Vitória em uma final. Porque Arcanjo não pegava pênalti, mas a cada temporada que passa, Arcanjo vai escrevendo o nome dele no Esporte Clube Vitória. Antes não pegava pênalti, pegou na final na Fonte, pegou 2 hoje. Vai evoluindo, vai fazendo seu nome na história. Na entrevista com o Arcanjo ele falou, quero passar Borges. Desse jeito, vai ser o goleiro que mais vestiu a camisa do Vitória. Vitória que faz sua obrigação. Depois ele já fala muito sobre isso. Vitória que faz sua obrigação. Não deveria ter ido para os pênaltis. Kaique, o Vitória passou. Kaique não tem que só ser multado, não. Kaique tem que ser multado e tem que dar o bicho dele todo pro Arcanjo. Quem salvou Kaique hoje de se queimar com a torcida pro resto do ano foi o Lucas Arcanjo. Kaique tem que pegar o bicho e falar, Arcanjo, não quero, o bicho é todo seu. Porque Kaique quase fez o Vitória passar uma vergonha histórica no Barradão. Quase fez. Mas Lucas Arcanjo salvou a pele de Kaique, salvou a pele de Jair Ventura, que mexeu mal, salvou a pele de Jamerson e Ramon, que Jamerson errou no gol e Ramon, mais do que Jamerson, como o Paulo falou, por todo o contexto Ramon saiu vaiado. Lucas Arcanjo salvou a pele hoje de muita gente aí, muita gente. É o famoso meme de... Fale no dia aí. É o famoso meme de Jorge Igor. Cristiano Ronaldo tá segurando a Champions, ele tá carregando. Arcanjo carregou o Barradão todo hoje nas costas, sozinho. Falou, Kaique, eu te carrego hoje. Kaiser perder gol, eu carrego você. Ramon perdeu gol, eu te carrego. Jamerson errou no gol, eu te carrego. Edenilson vacilou, eu carrego o Barradão todo nas costas hoje. Deixa comigo que eu resolvo. E ele resolveu. Carregou sozinho. Graças a Deus. Pode falar, Gerson. Arcanjo hoje salvou a pele. Eu falei. Salvou a pele de Fábio, de Papelinho, de Maneca. Salvou a pele de todo mundo hoje. Porque, e vou além, a segunda defesa, ele foi muito bem, irmão. A primeira ele foi bem com o pé, tô tirando mérito, mas a segunda é muito difícil, irmão. Ele foi muito bem. E digo, o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Vitória tá caminhando pra ser o primeiro. Ô Fábio Mota, não fique vendendo o Lucas Arcanjo em entrevista, não. Pare com essa porra, desculpa o xingamento. Toda entrevista que tinha, você queria vender o cara. A gente sabe que não pode acabar com o ciclo de Arcanjo. Gabriel, e o titular quem é aí, ó? E a gente sempre falou isso. Para de vender o Lucas Arcanjo, deixa o cara aqui, irmão. Pelo amor de Deus. É, amigo, é daquele jeito. E na entrevista, a personalidade dele na entrevista, na belíssima entrevista dele com o Thiago, diga-se de passagem, a gente já sente a tranquilidade. Aliás, parabéns mais uma vez, Thiago, pela belíssima entrevista. E a gente vê a segurança do Lucas Arcanjo, a gente vê a tranquilidade do Lucas Arcanjo, a frieza que ele teve nesse pênalti no último segundo para ele fazer essa defesa. E a tranquilidade dele com bola rolando, a tranquilidade dele para sair jogando, e nós falamos aqui, aliás, não é de hoje que a gente vem falando da tranquilidade que ele tem para sair jogando com a bola nos pés. É história, Lucas Arcanjo é história aqui no Barradão. É história para você, torcedor, que também merece os aplausos e os parabéns de pé de todos nós. Só um detalhe, Gerson, eu tô, na verdade, desabafando, porque o Vitória ter ido pros pênaltis foi uma vergonha. Meu desabafo aqui que eu tô falando é muito mais, pra ser sincero, eu tô irritado, eu tô com raiva. Que meu goleiro, que nunca só já pegou um pênalti em toda a carreira, precisou pegar 2 pra salvar a pele de Kaique, pra salvar a pele de um bocado de gente. Isso aqui é muito mais um desabafo, de verdade, eu tô irritado. Vitória não pode fazer o que fez aqui hoje não, velho. Com todo o respeito da Jacuipense, que mereceu empatar o jogo, sim. Mas até os 15 o jogo tava fácil. O jogo caminhava, desculpa, pra um jogo fácil. Vitória faz 1-0 fácil, Vitória chega fácil, Vitória pressiona o Jacuipense fácil. Era papo de virar 2-0 no primeiro tempo, tranquilo. E o Vitória quase se complicou. Então meu desabafo aqui é de raiva. Porque isso aqui não pode acontecer, velho. Essa torcida aqui, ó. Você que tá aqui no chat, você que tá aqui no Barradão. Isso não pode acontecer não, irmão. O cara que tá aqui na semifinal, apoiando o Vitória,
Desde a Série C, desde sei lá que ano. O cara não pode ficar tenso porque a Vitória vai pra disputa de pênalti, repito. Com todo o respeito do mundo a Jacuipense. Porque a Vitória não conseguiu ganhar no Barradão contra a Jacuipense porque meu volante foi burro. Porque meu lateral perdeu um gol na entrada da pequena área. Porque meu centroavante pegou na pequena área. De verdade, eu estou irritado. Porque isso não pode acontecer, irmão. Isso não pode acontecer, que fique de exemplo, porque isso não pode rolar. Vamos começar a parte das críticas, a parte das cornetas, mas para fechar a parte para falarmos do Lucas Arcanjo, parabenizar também as cobranças do Vitória, todas sem exceção muito boas. Kaiser e Aito, faltou um pouco de juízo, mas todas as cobranças do Vitória também, numa qualidade muito boa. Aito deslocando o goleiro, Oswaldo bochecha da rede, Kaiser um porradeiro no teto da rede, Aito um porradeiro no teto da rede, então cobranças muito boas, mas vamos fazer o papel agora fundamental, que é olhar para um time que está classificado, que está diante de uma final, que fez nada mais nada menos que a sua obrigação, mas que não pode ter um jogo com esse roteiro que teve hoje aqui. Não pode. A gente sabia que seria difícil, a gente sabia que... E não cobramos goleada, inclusive combatemos a falsa sensação de que hoje era jogo para golear tranquilamente, embora o roteiro inicial da partida dava a sensação de que dava sim para forçar e acabar com o jogo no primeiro tempo, mas o futebol sempre mostra que se você não tiver cabeça no lugar, se você não tiver o nível de concentração muito alto, você pode ter atitudes com todo carinho e respeito ao ser humano, mas hoje o profissional foi estúpido. Ao ser humano eu tenho total respeito do mundo, mas o profissional Kaique, atleta de futebol hoje, comprometeu a partida do Vitória. Não somente o resultado de 1-0 com o Vitória muito próximo de fazer o 2-0, e foi o Vitória que tomou empate, como obrigou seus companheiros a correr 75% do jogo com um jogador a menos. Fez o time se desgastar muito mais, fez o treinador ter que mudar a rota do jogo, fez as alterações terem que ser modificadas, fez o torcedor ter que passar por uma tensão muito maior e fez o Vitória agora se desgastar um pouco mais para um Bavi da semana que vem na decisão na Fonte Nova, que já vai ser difícil por se tratar de jogo fora de casa. Então, jogos como esse, pela dificuldade que a gente sabe que o nosso time tem em não ser um time tão competitivo e o melhor time do mundo, a concentração tem que estar lá em cima. E foi tudo que Kaique não teve hoje. Hoje, essa vergonha que passamos aqui, de precisar do nosso goleiro mais uma vez para nos salvar, para termos a dignidade de disputar uma final estadual, aconteceu porque primeiro faltou a parte mental. E para ser justo, Kaique precisa ser cobrado, precisa ser multado. Eu vou além, vai ficar fora do Baiano, eu não relacionaria para o jogo da Série A. Eu deixaria algum gancho aí de 2 jogos sem nem ser relacionado, para aprender. Mas para além disso, da parte do Kaique, a gente também não pode deixar de falar que tivemos oportunidade de matar o jogo. Pô, Paulo, mas você não acha que a Jacuipense também teve de empatar antes e complicar mais ainda? Sim, se a Jacuipense tivesse mais qualidade, poderia ter de fato empatado antes e poderia ter sido outro jogo. Eles se empataram, entre aspas, muito tarde para o que eles pretendiam para a partida. Mas o Vitória, no primeiro tempo, teve o cruzamento de Martínez, que Kaiser domina sozinho na pequena área. E perde a bola e perde um gol fácil demais. No segundo tempo, antes do gol, 10 minutos antes, Ramon tem uma chance cara a cara com o goleiro. E foi o Ramon que ele é, infelizmente, no Vitória até aqui. Muita transpiração, mas pouca qualidade no último terço. E a conta chegou numa jogada onde Jamerson erra, Edenilson cochila um pouco, tomamos um gol. Mas graças a Deus que o Vitória tem Lucas Arcanjo. Graças a Deus que o Vitória não ouve Fábio Mota. Porque se escutasse o próprio presidente do clube, Gabriel estava no gol hoje e Arcanjo estava em qualquer outro time aí. Graças a Deus que para isso o meu treinador não deixou o presidente ter voz e colocou o Gabriel como titular. Porque o mundo sabe. Filhos que ainda não nasceram sabem que Arcanjo é titular do Vitória. E não tem debate, ele vai oscilar, vai falhar, mas enquanto ele estiver aqui e a reposição é Gabriel, é Yuri, é Couto, é Filterman, sou eu no gol com luva, ele é titular e ponto final. Até segunda ordem, é titular e ponto final. E hoje acabou salvando o Vitória de uma humilhação. Não salvou da vergonha, mas salvou da humilhação. Esse é o meu resumo final. Pode falar, Gerson. Tudo isso e mais algo em relação, um ponto positivo que a gente precisou. Já não tinha mais jeito, a gente já estava indo para os pênaltis, mas quando o Oswaldo chegou ali de frente da torcida e pediu
o apoio da galera, amigo. Quem tinha um segundo de dúvida que a gente ia passar, que os jogadores estavam acesos, aí essa dúvida foi pro brejo. E aí a torcida mais uma vez, Léo e Paulo e você que nos acompanha, a torcida veio junto. É um pedido do vovô, é uma ordem do vovô, porque ele tem moral pra isso. E a galera vai junto com ele. Então isso aí é muito além do futebol, gente. Isso aí é muito além. Isso aí é raça, é determinação. E isso aí também é senso de liderança que o Oswaldo tem com esse elenco, que o Oswaldo tem com essa torcida. E a partir daquele momento, quem tinha 1 segundo, 1% de dúvida, as dúvidas acabaram naquele instante, Léo. Eu não tô falando isso por causa do Campeonato Baiano, não, tá? De verdade, tô levando isso por causa, tô falando isso por causa do Campeonato Baiano, não, mas assim, já tem mais de um ano, Paulo, que a gente fala, pode pintar a cara dele no muro. A gente tá falando isso há mais de um ano. Não é por causa de hoje, não. Até porque, venhamos e convenhamos, eu não quero ser chato, mas Oswaldo entrou pra fazer o que ele entrou pra fazer também. Ele entrou pra bater, bateu muito bem na bochecha da rede, bateu muito bem, mas ele entrou pra fazer isso. Era o mínimo que eu esperava dele, então não estou falando por isso. Mas, ao mesmo tempo, é mais um momento da nossa história que Oswaldo não pipoca. É mais um momento da nossa história que estava pra... Quando ser demitido, ele vai de falso 9, faz o gol contra o Novo Horizontino. É um momento da nossa história que o negócio aperta e Oswaldo ajuda. Correr o gol do acesso O dele. gol do acesso dele. É o momento que ele chega na Série A, antes de ter o problema, era o melhor ponta do Vitória. Chega no gol do jogo, gol de Oswaldo. Baiano, Treinador do gol dele. Então, assim, Oswaldo, ele... Repito, não tô falando só por hoje, não. Porque por hoje, de verdade... Palmeiras no Allianz. Contra o Palmeiras, a primeira vitória da história tem gol de Oswaldo. Então, a gente não tá falando isso só por hoje, não. O fato é que, falando de Oswaldo, hoje é mais um capítulo da história dele. Que a gente fala há um ano. Pode pintar a cara no muro, pô. Assim, eu de verdade... Podem falar que eu tô emocionado e tal. Mas, dos últimos anos, dos últimos 10 anos, talvez... Eu tenho certeza que eu sou do Vitória. Se alguém precisar decidir, seja pênalti, alguma coisa assim, até durante o jogo rolando, eu tenho certeza que sempre vai ter alguém que aos 40 segundos vai olhar, pô, mas será que o vovô não acha a bola de fora aí, não? Sempre vai ter esse sentimento, por mais que ele não esteja tão bem, é verdade, mas sempre vai ter assim, rapaz, mas é Oswaldo, velho, vai que na fonte tá 1-1 aos 43, bota ele, vai que ele acha espetado aí e faz um gol, porque a gente confia, velho. Eu não acho que ele tem que ficar até o final do ano, eu sei que é contraditório. Eu acho que ele realmente tem que ficar até o meio do ano. Mas hoje foi mais um capítulo da história de Oswaldo no Vitória, que quando precisou, ele fez. E hoje, para além do pênalti, né, como o Gessan falou, Oswaldo foi peça central para o ânimo no Barradão mudar. Isso tem um impacto muito grande. Viraliza hoje em dia aquela disputa entre Flamengo e Corinthians, onde Gabigol inflama o Maracanã. Foi rigorosamente o que o Oswaldo fez hoje. A torcida termina justamente o jogo com algumas vaias, justamente após a partida. Oswaldo vê o clima, vê que os pênaltis é pra Tui, vai lá, chama a galera e o ânimo foi totalmente diferente. A torcida começa a cantar o Eparedão, goleiro do Leão para Lucas Arcanjo, começa a cantar nome de todos os jogadores que foram bater as cobranças, Marinho, Kaiser, Aiton, que é muito questionado e teve seu nome gritado nas cobranças dos pênaltis. Oswaldo, além do pênalti de ter sido um dos melhores pênaltis cobrados hoje aqui, ele mudou a parte anímica das cobranças. Ele trouxe todo o cenário favorável para o Vitória. Ele fez com que aquilo que para o Vitória era uma tensão, era uma eventual vergonha, humilhação, ele falou, vou fazer com que o roteiro do jogo agora caia todo a nosso favor. A pressão é nossa, vamos jogar tudo para cima dos caras. E tremeram. Tremeram. A verdade é que tremeram. Graças a Deus tremeram. Pois é, agora vamos falar, Gessan, pra você ficar um pouquinho. Fala da parte chata. Individualmente, a gente teve, me perdoe, mais notícias ruins do que boas hoje. Mesmo com um a menos, a gente teve o Matheusinho foi bem no primeiro tempo, eu acho que ele errou disso aí, mas desculpa, gente. Marinho não tem como ser condição ainda, ser titular. Mas minha Nossa Senhora, não que eu não estivesse, mas eu estou extremamente preocupado com o Eric, velho. Como o Paulo falou, é mais um jogo que Eric, não é que ele não vai bem, não, é que ele é o pior do time, velho. Em tudo. Errando passe, tomando decisão errada, não consegue finalizar. Assim, eu tô genuinamente preocupado com o Eric. Pra não ser injusto, o Eric tem 2 momentos bons na temporada, contra o Remo e o Galícia. Só. Boa, obrigado, velho. Eu confesso assim, Paulo, de verdade, o começo de ano de Eric me preocupa e infelizmente, Paulo,
algo que você falou, a cada dia que passa vai se tornando verdade. Hoje, Eric é mais titular, porque Marinho não tem condição física ainda de ser titular, do que necessariamente por ele. Porque, genuinamente, esse começo de Eric me preocupa muito. Me preocupa muito. Eu espero que na Fonte, ainda acho que iria com ele titular. Espero que na Fonte seja a virada de chave, porque, de verdade, irmão, eu tô muito preocupado com o Eric, que tá sendo o pior em campo no Campeonato Baiano. Pela quarta vez, registre-se. Pior em campo contra a Juazeirense, pior em campo no Clássico Bavi, pior em campo hoje, pior em campo contra o Bahia de Feira. 4 jogos do Campeonato Baiano, o Eric ou foi ou estava no hall dos piores jogadores em campo, e a melhor partida dele foi ele vindo do banco. Então, realmente, eu confesso, Léo, que para o Bavi, eu repenso a titularidade de Eric. É porque eu não tinha me tocado que tem Ayrton e Mateuzinho. Eu repenso de verdade a titularidade de Eric contra o Bahia, e para a sequência da temporada, espero que ele queime a língua no Clássico, e não me surpreenderia se ele acabasse com o jogo, fizesse gol do título, mas a titularidade de Eric hoje é ameaçada. Precisa estar ameaçada, porque realmente, não só por ele, né, porque o Vitória, infelizmente, na temporada, está vivendo isso com muitos jogadores. Tem alguns jogadores que só são titulares incontestáveis pela falta de concorrência. Alô, Ramon. Alô, Renato Kaiser, que não pode perder os gols que perdeu hoje aqui para matar o jogo, embora tenha feito o gol do 1x0 e bateu o pênalti muito bem. Hoje não passa muito por ele, embora não pode perder o gol do 1x0 para matar e tranquilizar um pouco mais o jogo. Mas é justamente isso. Por isso que a gente precisa de alguém melhor que ele. Não é que ele seja inútil, tanto quanto eu acho que alguns jogadores do Vitória aqui não tem mais tanta utilidade, que eu já falei de Neres, que não tem mais tanta utilidade, e por aí vai. Acho que Kaiser, ele é muito útil, tem condições de ser titular, mas não pode ser supra-sumo. Não pode. E o Vitória, infelizmente, tem alguns setores do campo onde as peças são supra-sumas, porque não tem ninguém no nível mais alto. Ramon, porque Jamerson ainda fisicamente não tá bem, hoje ficou claro. Eric, porque Marinho ainda não tem ritmo de jogo. Lucas Silva sequer entrou hoje. Tazi ainda vai estrear. E a gente tem o Ramon também, enfim. Então o Vitória realmente precisa, eu falei isso aqui, jogo de hoje também é um alerta para qualificação de elenco. Então precisa qualificar o elenco. Esqueça essa história de que o elenco tá fechado. Precisa contratar centroavante, precisa contratar lateral direito, precisa contratar ainda mais um volante, precisa contratar mais um zagueiro. Não caiam na situação, porque a gente começou a temporada com a base, mas já estamos chegando no Gessan ao 7º jogo com o time profissional. E rigorosamente em todos os jogos a gente falou muito sobre parte individual dos atletas. Todos os jogos. Todos os jogos, tomada de decisão individual, eficiência, qualidade no último terço, foi pauta. Todos os jogos. Isso é um claro sinal de alerta para um elenco ruim e que pode ser ultrapassado numa Série A. Não teve um jogo da temporada que em algum momento a qualidade individual dos atletas foi debate aqui em algum jogo do Vitória. Nenhum jogo. Em todos eles saíram falando em algum momento que faltou qualidade. Isso mostra um claro sinal de alerta que a gente precisa ter com urgência nas tomadas de decisões da diretoria em qualificar esse elenco. Parece que foi sobre a torcida na final da Fonte. O que, rapaziada? Fábio Mota falou alguma coisa já? Fábio Mota cobrando as duas torcidas na final por ser jogo único. Ele é ao vivo na TV. Vamos botar aqui agora. Pode falar disso. Não, só pra gente arrematar essa questão do Eric, que a gente já vem falando já há algum tempo, e a gente não quer ser repetitivo, não queremos isso, desde o final do ano passado que ele não vem apresentando bom futebol. Aí a gente, olha, vai começar o Campeonato Baiano, geralmente, entre aspas, é um campeonato mais tranquilo, tem tudo para que ele se recupere, para que ele volte à melhor forma física e para que ele volte à sua melhor forma, como a gente acostumou a ver em alguns jogos. O que me preocupa também, de uma certa forma, para você que nos acompanha, é também isso. Até que ponto o nosso professor está pecando em mantê-lo como titular para preservar o atleta? Até que ponto ele achando que está ajudando, pô, o cara não tá mal, se eu sacar ele, a torcida pode cair no pé dele. Mas até que ponto isso está ajudando ou prejudicando o Eric? É o tal da convicção exagerada. Exatamente O isso que aí. define o que é convicção e o que é teimosia é o resultado. O que define é o resultado, pô. No final das contas, gente, o que vai definir o que é certo e o que é errado é o resultado. E hoje, eu confesso que eu falei que Eric era titular porque eu só pensei em Marinho. Eu não lembrei que tinha Ayrton e Mateuzinho. Eu repenso mesmo. Ou até, e só com 2. 3 zagueiros, 2 volantes. Eu repenso. Repenso de verdade, Paulo. Você me abriu o olho porque eu não tinha me tocado disso. De qualquer forma, é o que a gente falou, rapaziada. O Vitória, ele evita um vexame.
mas poderia ter sido muito pior pelo próprio Vitória, Paulo. Vou colocar aqui rapidinho, Fábio Mota falando sobre as duas torcidas pra galera, ele falou ao vivo na TV, já vou colocar aqui pra E vocês. sensacional os pênaltis estarem passando. É, Muito bom. a equipe do Canta Barril. Deixa eu colocar aqui, eu sou chato, mas eu reconheço que a galera é a equipe do Canta Barril. Deixa eu colocar aqui pra vocês, Fábio Mota falando na TV, vamos lá, vamos ouvir. Ó. Pegando só o finalzinho dessa declaração, presidente, poderia repetir pra gente aqui na TV, por gentileza? Não, na verdade, esse ano o campeonato mudou, nós vamos ter apenas um Bavi na final. Pelo fato de ser um Bavi, não é justo você ter uma única torcida assistindo o Bavi. O ano passado nós tivemos duas torcidas assistindo o Bavi. Tivemos o Bavi do Barradão e o Bavi da Arena Fonte Nova. Então amanhã a gente vai fazer o requerimento, vamos solicitar, mandamos ofício ao Ministério Público, mandamos ofício ao Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Comando da PM, solicitando que esse Bavi, por ser e que é um fato novo, que ele seja com torcida mista. Nós vimos o show que a polícia, que a Secretaria de Segurança Pública deu nesse carnaval, certo? É um case de sucesso que o mundo todo elogia. A gente tem certeza que eles vão prover, sim, a segurança para o Bavi e a gente ter lá a torcida mista. Muito obrigada, presidente da Mata. Tá aí, Fábio Mota falando que vai requerer com a PM, que vai requerer com todo mundo, com todos os responsáveis, para que tenha a torcida do Esporte Clube Vitória, Paulo, na fonte, né? É o que a gente quer, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que não vai dar em nada, o que você acha? Eu acho que a possibilidade... O campeonato agora mudou, existe nós vamos ter pelo apenas um fato Bavi da na final. desvantagem Pelo fato de ser um do Bavi, não é pesadelo. justo você ter uma única torcida assistindo o Bavi. O ano passado nós tivemos duas torcidas assistindo o Bavi. Tivemos o Bavi do Barradão e o Bavi da Arena Fonte Nova. Então amanhã a gente dentro de campo. Então acho que possa ser que esse precedente de, olha, não tem como ter algo para igualar. Não tem como ter um jogo do Vitória sem a torcida, né, do Bahia para poder igualar, como tem no Campeonato Brasileiro da Série A, que iguala e traz um pouco mais de sentimento de justiça. Agora não tem. Desculpa, ficou duplicado porque eu tinha colocado o áudio de Fábio e a galera não entendeu. Me perdoe. Volte aí do começo. Você falou que é o sentimento de justiça porque agora só tem um jogo, né? Me perdoe, pode voltar. Eu acho que abre precedente. Abre precedente por conta de ser uma final de jogo único. Acho que pode ter a possibilidade dessa vez ser acatado, porque diferentemente do Campeonato Brasileiro, que a decisão da PM não traz um desequilíbrio tão grande quando você tem um jogo que o Vitória também vai ter dentro de casa, a torcida do Bahia. Então, a desvantagem do Vitória de não jogar contra o Bahia na Fonte Nova com a sua torcida é suprida para eles quando o Vitória também joga no Barradão sem a torcida do Bahia. Só que com a final em jogo único não tem essa compensação. Não tem como o Vitória estar numa final com o seu torcedor. E aí, isso pode fazer com que, de fato, um precedente seja aberto. Mas, realmente, é algo muito difícil. Não criem expectativas exageradas sobre essa situação. Perfeito. Temos o melhor em campo, Paulo? Lucas Arcanjo conta. E Arcanjo? Mas vamos lá, do tempo normal. Arcanjo. Ainda fez a Arcanjo, defesaça, hoje é verdade. Arcanjo toda a vida. Ele ainda fez a defesaça. Emmanuel Martins, muito bom. Também acho. Matheus Silva só não vai estar no rol porque ele saiu, foi sacrificado no intervalo, né? Acabou sofrendo um pouco defensivamente também, tá? Mas foi uma baita partida do Matheus Silva, mas o homem do jogo aí, o mote mandado pra galera da mídia, não tem como não ser ele, né? É Arcanjo. Vamos lá, o que diz o regulamento sobre as duas torcidas? O regulamento não diz nada. O que acontece com relação à torcida única é uma recomendação do MP que ninguém tem coragem de peitar. E agora a gente tem que ver outro debate também que surgiu há 3 semanas atrás, que foi a CBF realizando um ofício dizendo que não é mais possível com que não tenha torcida mista no estádio, a não ser que, em caso extremo, seja feito realizado em outro local. Então agora meio que a CBF reforça o pedido que o Vitória vai estar fazendo. Até que ponto esse ofício da CBF pode influenciar ou não essa tomada de decisão? Porque agora a CBF praticamente abraçou os clubes que querem que os clássicos tenham as duas torcidas. A CBF falou agora, ó, eu estou ortogando que tem que ter. A gente não sabe a partir de quando isso vai ser válido, mas só de desistir já esse ofício, embora ainda não seja válido, pode ser uma das brechas ou dois discursos para poder aumentar o precedente. Pra você, Quem sabe é isso que o nosso presidente está buscando, justamente isso aí. Está abraçado justamente nessa cláusula, não é? De repente... Pois não, Léo, desculpa. Não, é isso. Vem informação de aqui que a gente tem no Canto Rubro Negro. Anderson Pato é guardado amanhã para a apresentação e será jogador do Vitória. Amanhã, Anderson Pato já se apresenta no Esporte Clube Vitória, tá?
mais uma contratação aí que seja uma história diferente das últimas tentativas que a gente teve no Campeonato Baiano e que ele realmente consiga nos ajudar como a gente espera, pela história de vida que ele tem. A gente sempre vai torcer, ainda mais por essa galera, a dificuldade que ele passou na entrevista para Vinícius, e que ele consiga render com a camisa do Vitória para que a gente consiga, além de mudar a vida dele, que ele contribua com o Vitória, sendo um ponto interessante. Diga, Jessan. E só para fechar o assunto torcida, para não passar despercebido, a solicitação do Vitória, galera, é para que tenha público visitante na Fonte Nova, não é torcida mista. A busca pelo Vitória não é para que seja 50-50 o jogo não, tá? É para o Vitória ter a oportunidade, aqueles 20%, 25% a 30% ser destinado, 10% ser destinado ao Vitória, tá? Então, não é uma busca do Vitória para que se tenha igualdade numérica nas arquibancadas, é para que apenas o torcedor possa estar ali naquela ala visitante dos 10%, que é o que geralmente na Fonte Nova, Léo? 3 mil? 3.500. Por aí. Ou Geralmente 4 mil se lhe considerarem os 40 mil, mas aí tem medida de segurança, etc. Entre 3 e 4 mil. Fábio Mota falou, pra quem não viu, vou fazer o seguinte, ó. Pode, Jessan já vai adiantar o lado, deixa a Jessan despedir, vou colocar de novo o que o Fábio Mota falou, tá? Pra quem tá chegando agora. Pode seguir, Jessan. Valeu, gente. Passamos, estamos na final. É uma comemoração que a gente poderia estar fazendo de uma outra forma, de um outro jeito, mas enfim, é o que tem pra hoje. A gente merecia ganhar bem pelo contexto, não por algumas falhas e algumas imaturidades de alguns atletas que nós tivemos no decorrer da partida e alguns jogadores que estão abaixo do que a gente espera, do que você, torcedor, merece. Mas o que vale é a gente estar na final. Parabéns mais uma vez a essa torcida fantástica que nós temos. Parabéns ao nosso paredão. Aliás, Lucas Arcanjo cada vez mais se consolidando. Parabéns mais uma vez. Parabéns, Léo, parabéns, Paulo, parabéns a toda a nossa equipe. E não sai aqui do canto não, que ainda tem zona mista coletiva, um bocado de coisa. Nada de forma alguma, tá começando. E para todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre, esse carinho maravilhoso que vocês têm para com não só Evander Jessan, mas com toda a família aqui do Canto Rubro Negro. Obrigado de coração. Pois não? Não, pode seguir. Ah, certo. Obrigado de coração para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço, valeu, gente. E vamos colocar agora a fala de Fábio Mota sobre as duas torcidas aí na sua tela. Está aqui com o presidente do Vitória, que acabou de dar uma declaração, e a gente acabou pegando só o finalzinho dessa declaração. Presidente, poderia repetir para a gente aqui na TV, por gentileza? Não, na verdade, esse ano o campeonato mudou, nós vamos ter apenas um Bavi na final. Pelo fato de ser um Bavi, não é justo você ter uma única torcida assistindo o Bavi. O ano passado nós tivemos duas torcidas assistindo o Bavi. Tivemos o Bavi do Barradão e o Bavi da Arena Fonte Nova. Então amanhã a gente vai fazer o requerimento, vamos solicitar, mandamos ofício ao Ministério Público, mandamos ofício ao Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, comando da PM, solicitando que esse Bavi, por ser um, e que é um fato novo, que ele seja com torcida mista. Nós vimos o show que a polícia, que a Secretaria de Segurança Pública deu nesse carnaval, certo? É um case de sucesso que o mundo todo elogia. A gente tem certeza que eles vão prover, sim, a segurança para o Bavi e a gente ter lá a torcida mista. Muito Assim como o Paulo falou, é importante para não confundir os termos. Ele falou torcida mista, mas não é torcida mista, tá? É porque acaba que o termo é utilizado de forma errada. Não é torcida mista, é torcida visitante. Porque a gente já teve torcida mista em Bavis, e essa torcida mista foi quando esteve torcedores de Bahia e Vitória em um setor específico juntos na fonte. Então é importante ressaltar para não confundir, apesar dele ter falado torcida mista, não é torcida mista, é torcida do Vitória sendo visitante na fonte. Só a título de curiosidade, eu tenho visto alguns torcedores do Bahia e etc falando que, mas o regulamento era esse, mas espera aí, calma, são coisas diferentes. O regulamento de fato foi assinado sabendo que a final seria em jogo único. Quem ficasse em primeiro teria vantagem, assinou porque quis, verdade. Isso é uma coisa. O fato de ter as duas torcidas não tem nada a ver com regulamento de absolutamente nada. A gente não pode também, a gente pode debater, porque como teve o jogo da primeira fase aqui no Barradão Torcida Única, se tem isonomia de ter a torcida do Bahia, a gente pode debater porque muda a fase do grupo, etc, porque é final, né? Pode debater questão de isonomia. Mas a gente não pode distorcer, a gente não pode falar de forma conveniente o que é uma coisa diferente da outra. Realmente, o Bahia foi o primeiro lugar, vai definir na fonte jogo único. Mas em momento nenhum, em regulamento nenhum, tem nada dizendo que se passar para a final, se for no Barradão é torcida única e se for na fonte é torcida única. Não tem. O que tem é uma recomendação do MP
para que não exista torcida visitante nos Bavis em Salvador, seja no Barradão ou na Fonte. É uma recomendação que ninguém tem culhão, desculpa a sinceridade, para bater de frente há muito tempo. Como o Rafael falou muito bem, regulamento não define torcida, regulamento define mando de campo. Então vamos separar as coisas, colocar os pingos nos is, para que a gente não seja também, desculpa a sinceridade, para que a gente não falte com a verdade. A gente pode debater questão de isonomia. Aí eu acho que tem que ser debatido. Pô, a fase de grupo só teve nossa torcida. Agora é final. Configura como quebra de isonomia no campeonato ter torcida visitante do Vitória na final da Fonte? Não configura, porque é final na fase de grupos. Configura, porque é o mesmo campeonato. Aí se debate a isonomia, aí tudo bem, isso deve ser debatido. Mas a gente não pode faltar com a verdade. Uma coisa, outra coisa, Paulo. Exatamente. Sem tirar nem pôr. Tem o que falar. Você pegou o Diação? Peguei. Tá, então porque tá baixo. Vai falando aí que tá baixo. Peguei o Diação. Lá ele, 1000 vezes. Vamos, quer ir pro individual? Deixa eu jogar aqui. Falei você. Hoje o jogo foi completamente comprometido pela expulsão cedo. Muito difícil avaliar hoje individual. Acho que não vale nem a pena hoje. Até os reforços que entraram, os jogadores do tempo, foram comprometidos. Não dá pra avaliar Marinho hoje. Só entrou pra se defender. Não dá pra avaliar Osvaldo, dá pra avaliar Edenilson e Jamerson. Tudo bem, porque tiveram mais minutos e impactaram negativamente, mas hoje Kaique realmente puxou o jogo pra baixo, em todos os aspectos. Eu vou repetir, tem que ser punido e não viria como o Osvaldo pegar gancho de não ser relacionado pra jogo não, velho. Não pode fazer o que ele fez hoje aqui. Não pode. Eu acho que, repito, tá? O grande ponto do debate agora, Paulo, que tá todo mundo falando aqui sobre torcida visitante, é o tópico que a galera tá falando. O grande ponto é a isonomia. Só que eu não estou dizendo que é o certo, tá? Eu estou constatando um fato. A isonomia foi pro caramba quando o único jogo da fase de grupo foi o Bavi. A isonomia do campeonato foi pro caramba já. Porque a gente realmente só olha pra Bahia e Vitória, mas ninguém me garante que o Bahia de Feira não poderia ter tido algum lance que foi prejudicado. Se tivesse o VAR, poderia ter empatado e não perdido. Então, quando teve VAR na primeira fase, não estou justificando não, tá? Eu acho errado, é bom que se diga. Mas em termos de isonomia na primeira fase já foi pro caramba já. Porque só teve VAR no Barradão. Só teve VAR no Bavi. O grande ponto é, configura a quebra de isonomia de novo, porque já teve a primeira. Ter a torcida do Vitória em um eventual final. E aí, eu não sou da área jurídica, tem que perguntar pra galera que é da área. Léo, configura, porque é o mesmo campeonato. Léo, não configura porque são fases diferentes. Primeiro foi fase de grupos, teve a semifinal e agora a final. Por serem fases diferentes, não configura quebra de isonomia. Aí é outra coisa. Aí é outro contexto, outra situação que tem que ser debatido. E eu acho que, independente de qualquer coisa, eu vou elogiar criticando. Gostei que Fábio comprou a briga, mas vou abrir meu coração. Demorou demais pra comprar essa briga. A verdade é que ele só comprou a briga porque agora é conveniente pro Vitória. A verdade é essa, contextualmente é o Vitória que pode disputar um campeonato baiano, a primeira final de sua história sem que o torcedor possa ter acesso a assisti-lo. Então agora foi basicamente como se tivesse espremido a ferida o máximo possível para poder realmente tomar alguma decisão. Falou e não deu os créditos de quê, gente? Ah, não, foi o André que falou no chat, verdade, que a isonomia tinha ido pro caramba quando... É porque eu já tinha pensado em falar isso, o André comentou, ele tá certo, que a isonomia já foi pro caramba na primeira fase já. Isso é verdade. Mas, venhamos e convenhamos, tá? Venhamos e convenhamos. Vou começar a provocar um pouquinho só no Bavi. A gente sabe que vocês também vão procurar todos os argumentos possíveis pra gente não ir pra fonte. Tem gente que realmente vai falar da isonomia de forma justa, tem gente que vai utilizar os argumentos corretos de que não, realmente, regulamento ele define mando, mas ele não define torcida. Mas tem uma galera também que não quer que a gente vai dar todo o argumento do mundo, mesmo que se venha a se contradizer, porque não quer a torcida do Vitória na fonte, vocês não vão me enganar, vocês não querem. E a gente sabe porque vocês não querem, nunca quiseram. E o que mais me incomodou é que vocês não quiserem é normal, mas o Vitória demorar de comprar essa briga me incomodava tanto quanto. Porque, desculpa, rapaziada, a gente é Vitória, a gente trabalha com isso, mas a gente tem amigos do Bahia. A gente frequenta os mesmos lugares de segunda a sábado. Só muda no domingo que eu vou pro Barradão, meus amigos vão pra fonte. E vocês não queriam, não. Nunca quiseram. E a gente aceitou, Fábio demorou de comprar a briga, mas vocês nunca quiseram. Não venha com esse negócio de argumento bonitinho, não, porque vocês nunca quiseram, não. Não venha, não. Porque vocês ficam inventando o negócio do Barradão, vocês nem sabem do acesso do Barradão, vocês nem sabem que melhorou, que você pode entrar pela academia de futebol, que a Mancha Verde entrou pela academia do futebol, que a Galocura entrou pela academia do futebol, não entrou aqui pela entrada do visitante. Vocês não sabem de nada. E ficam dando justificativa como se o Barradão não é seguro, sendo que não tem nada a ver com isso. A torcida única foi porque teve uma briga na Baixa do Sapateiro, 10 da manhã pra um Bavi, 4 da tarde aqui.
Esse foi o motivo. E vocês ficam inventando desculpa, contexto, justificando, pipipi, porque vocês não querem. E tanto quanto vocês me incomodarem, vocês não me querem, é normal, é padrão. Vocês não querem me barrar não, porque vocês sabem que aqui o negócio é diferente. Em termos de bola jogada, pelo amor de Deus. Sempre me incomodou também a Vitória não comprar essa briga, demorou de comprar essa briga, pô. Outro ponto também sobre esse clássico, pra não ficar batendo falando só sobre a mesma coisa, é sobre a data do clássico, porque eu não sei se já está confirmado que será no domingo. Porque eu vi uma conversa ontem de que a final tinha chance de acontecer no sábado. Ainda existe essa possibilidade de acontecer no sábado? Existe porque a Série A é quarta. Então existe ainda a chance de ser no sábado? Existe. E aí teria um dia mais de descanso pra o Bavi da Série A na quarta. É uma boa informação, né? E também seria uma forma da TV acabar fugindo do horário nobre da Globo, que já terá outros clássicos também, né? Então ainda tem a possibilidade, eu prefiro acontecer no sábado. Sabe sério. Dito isso, se acontecer de não ter a torcida do Vitória na Fonte na final, pra encerrar o assunto, tem que ter dia 11. Não tem conversa com relação a isso. Ah, na final não dá. Dia 11 dá. Fim de assunto. Vamos lá, Paulo. E agora, Vitória vai ter mais uma semana de descanso. Não teremos o Kaique, eu conferi aqui também. Graças a Deus não temos nenhum jogador suspenso, tá? Então todo mundo tomou amarelo hoje, não está fora do clássico contra a equipe do Bahia. E sim, meus amigos, agora o bicho pegou, né? É Bavi, Atlético Mineiro, quem é mesmo aqui? Dia 14? Se tiver torcida, né? Não, É. o adversário, porque Galo. vai ter jogo. É o Não tem Galo. como não ter jogo, né? Galo, aí sai pra pegar o Grêmio, volta pra pegar o Mirassol. Aí sai pra 2, Cruzeiro e Chape, volta pra 2, São Paulo e Corinthians. Na verdade, nesse meio tempo começou a Copa do Nordeste, né? Já começou aí. Então, os próximos 4 jogos, meus amigos, é Série A na veia. É um valendo título, outro valendo o Vitória, a manutenção do Vitória fora da zona de rebaixamento e vencer um clássico na Fonte Nova. Depois pega o Galo aqui valendo 90 milhões de pontos. Grêmio fora, Mirassol, e aí vamos pra Copa do Nordeste. Aí só lá vai dar pra gente, de repente, pensar em time alternativo de novo, em jogadores reservas. Mas agora, meus amigos, a vergonha tem que parar aqui. O vexame, graças a Deus, parou aqui. Espero que pare aqui. É chegar agora lá e ser campeão também. Vou ser sincero, ganhar pra mim, obrigação é ganhar no Brasileiro. Se chegar lá e empatar nos prêmios e for campeão, tá lindo. Tem que chegar lá na domingo é ser campeão. Ganhar, jogar bem, não. É ser campeão. Como? Pouco me importa. Pouco me interessa. Domingo eu quero a taça aqui no Barradão e ponto final. Agora, Arcanjo fez Brasileirão. 8 defesas, pegou É. 5 pênaltis, não interessa. agora Brasileirão tem que vencer lá. Brasileirão tem que O vencer. brasileiro tem que ser lá. Pra Galo com portões fechados, ainda não foi pro pleno, tá? O Vitória ainda vai recorrer, mas já procurei saber mais de uma vez sobre esse assunto, eu não vou mentir pra vocês. Apesar de eu não concordar pelo fato de ter tido uma briga na TUI e fazer com que isso faça o portão ficar fechado, porque esse é o motivo, eu não concordo, acho a punição completamente descabida. Procurei saber, é possível reverter, mas não vou mentir, é difícil reverter. Então pode ser sim que Galo e Mirassol sejam com portões fechados no Barradão. É difícil reverter, dá pra reverter, mas é difícil. E algumas pessoas às vezes confundem, só pra deixar ainda mais claro, a punição que o Vitória pode sofrer é em relação ao público, não ao mando, tá? Então não tem nenhum risco dos jogos não acontecerem aqui no Barradão. O risco é se teremos torcida ou não, tá? Mas vão acontecer os jogos nas datas previstas e vão acontecer no Barradão. O ponto é saber se terá torcida ou não. Mas vai acontecer as partidas porque não vai perder o mando de campo. O mando vai existir, mas sem a torcida. O que basicamente é perder o mando, né? Só que o jogo vai acontecer no Barradão. Agora vamos ver se de fato a gente vai ter nosso torcedor ou não. Ou se vai ter, como foi dito na live, né, sugestão de mulheres, crianças, idosos, enfim. Ainda vai ser debatido, ainda vai ser julgado. Na verdade, ainda precisa ir pra o pleno e assim... De ser julgado. Hã? Precisa do julgamento. Não, e não tá nem marcado, pô. Tá nem marcado ainda, sacou? Lembrando que a gente tá falando, pra encerrar esse assunto, pra gente falar mais do jogo, voltar a falar do jogo, que a gente tá falando Galo e Mirassol, Galo e Mirassol, Galo e Mirassol, mas uma eventual punição ocorre após o julgamento. Sim. Então, se o julgamento for marcado pra dia 30 de março e a tabela da Copa do Nordeste sair, e depois do dia 30 de março o Vitória tiver 2 jogos na Copa do Nordeste em casa, ele vai cumprir na Copa do Nordeste. Então existe a possibilidade que, caso o julgamento seja depois do dia 25 de março ou a partir do dia 25 de março, que o Vitória só jogue um jogo do Campeonato Brasileiro, porque pode jogar outro da Copa do Nordeste, sei lá, um Vitória e Altos aqui, portão fechado, no Barradão, e aí o prejuízo é menor. Sim. Aí o prejuízo é menor. Eu quero voltar a falar, porque a audiência é rotativa, eu queria falar mais uma vez, tá, de Kaique. Porque agora que a emoção passou, Paulo, eu vi muita gente falando que não, mas não foi pra vermelho. Eu, de verdade, eu vi, revi,
revi, vi de novo, vi com boa vontade, vi pensando, a galera tá certa. Gente, não tem como. Não tem como aquilo não ser vermelho, pô. Não existe a possibilidade daquilo não ser vermelho. Eu sempre trago esse exercício. Quer entender que talvez a sua opinião não esteja contaminada com o seu clubismo? Imagine se fosse o contrário. É o melhor exercício possível. Porque às vezes, vamos ser sinceros, a gente tá flor da pele ali e a gente tá sendo clubista. Todo mundo é clubista em algum momento. Todo mundo. Não tem esse que não seja em algum momento. Então, toda vez que isso acontecer e você quer, pô, será que eu tô sendo verídico ou não? Pense, se fosse o contrário, um Bavi da vida aqui, e Everton Ribeiro faz uma dessa em cair, que era pra vermelho, pense logo assim, irmão. Final de Copa do Brasil do Vitória e Bahia, o centroavante do Bahia num clássico no Barradão mete uma dessa, era pra ser vermelho, e se você faz esse exercício, você sabe que a resposta é sim, era pra ser expulso. E digo e repito, vou pegar o seu argumento, vamos inverter a situação. Bavi, William José cai, Baralhas tenta levantar ele, o William José dá 2 tapas no cara. A gente não ia estar pedindo pro VAR revisar, não? No futebol moderno hoje do Brasil, sim. A gente tá pedindo pra ele revisar, depois do que aconteceu dos escândalos de peteleco, de empurrão, a gente já tá pedindo sim. A gente já tá pedindo. E todo mundo ia falar, se um peteleco é pra vermelho, isso também é. Que foi o que falamos ano passado, justamente. Então, realmente, a expulsão foi com 12 minutos, né? De jogo. 12. Dito isso, agora que os ânimos... Rapidinho, só vamos colocar de lado pra fechar esse debate. Vamos colocar de lado a agressão ou não. Ah, foi, não foi? Foi. Mas vamos colocar de lado que aí a veracidade disso vamos deixar de lado. Gente, é um lance completamente desnecessário. Qualquer tipo de contato daquele jeito. Pô, mas não pegou do jeito, era pra pegar, não sei, teve intenção. Esqueça isso, irmão. É um lance ridículo, pô, pra ter aquilo ali, pô. Não faz o menor sentido ele estar daquele jeito com o atacante adversário, não, gente. É uma jogada no meio de campo. Eles estão na linha do meio de campo, com a Jacuipense saindo pelo lado, gente. Vamos esquecer o fato de que foi justo. Vamos esquecer o fato que foi desproporcional. Vamos esquecer o fato que teve um momento adicional. Não faz o menor sentido ele estar se pegando o cara daquele jeito ali, pô. Não faz o menor sentido. Então, realmente, é algo muito complicado. Pois é. Agora que passou, falar da arbitragem. A arbitragem não foi determinante, mas foi uma arbitragem ruim. Sim. Muito ruim a arbitragem. Inverteu o lateral, inverteu o escanteio que era tiro de meta, demorou de dar amarelo pros caras, foi permissivo em muitos momentos. Ruim a arbitragem. Agora, eu vou ser justo também. Eu repeti isso aqui porque meu papel não é ir a favor da galera. Muitas coisas o árbitro acertou e tudo era errado hoje. Não foi pênalti Kaiser. Era pra Kaiser ser expulso e ninguém tá falando isso também. É. Muitas faltas foi marcar de forma correta. Agora que ele foi um árbitro, realmente, eu nunca vi ao vivo um árbitro tão inseguro como eu vi hoje. Porque, às vezes, a gente tá numa partida que a gente vê o bandeirinha hesitando, mas o árbitro é pulso firme. A gente vê o quarto árbitro, às vezes, assim, sem querer chegar numa confusão, mas o bandeirinha tá orientando. A comissão inteira hoje foi insegura. Os 2 bandeirinhas, o árbitro principal e o quarto árbitro, a equipe inteira hoje foi insegura. E eu vou além. Até o VAR foi inseguro, porque não chamou o lance de Kaiser, porque já tinha dado vermelho e eles não queriam atrair esse BO de novo. E era pra ter chamado o lance de Mateuzinho, me mandaram aqui no WhatsApp, eu vou ver se eu consigo baixar. Ele, assim, realmente ele faz um movimento de cabeceio. Mas o movimento de cabeceio larga na cara de Mateuzinho, pô. Eu não achei. Dá pra ter chamado. Resumindo, árbitro de fora no Bavi. Não vai ser, né? Deveria, mas não vai ser. Deveria, mas não é o normal, né? Não vai ser. Quero falar também, sabe sobre o que, Paulo? Sobre o psicológico do Vitória, que nos pênaltis foi outra coisa, tá? O psicológico do Vitória nos pênaltis foi outro completamente diferente. Hã? Graças ao Osvaldo. Graças ao Osvaldo. Osvaldo fez com que a torcida voltasse pro jogo e, assim, Osvaldo mudou aqui o clima, contexto dos pênaltis. Então, eu vou me resumir aos 100 minutos. Rapaziada, o Vitória não pode comer essa pilha contra, repito, com todo respeito, empatou de forma justa e se passasse nos pênaltis era justo, tá? Vitória sentiu emocionalmente um jogo contra a Jacuipense, galera. O Vitória sentiu emocionalmente um jogo contra a Jacuipense. O Vitória, a gente durante o jogo usou o argumento de que não, mas o Vitória tá tentando compensar na expulsão, mas a real é que o Vitória teve um momento que se perdeu no jogo. Teve um momento que, desculpa, esqueceu de jogar bola e ficou tentando cavar. Emocionalmente, o Vitória sentiu, Paulo, ter um expulso contra a Jacuipense. Isso é muito preocupante, velho. Porque não é a primeira vez que esse elenco sente um acontecido do jogo. Quando o Bahia faz o gol aqui no Barradão, acaba o jogo. O time morre.
Só o Mateuzinho entra tentando alguma coisa. Agora o time com 1 a mais, dando 1-0, fica excessivamente pilhado. Ah, mas o Barradão influencia, mas eles são jogadores profissionais. Eles têm que saber o limite também de quando a influência da arquibancada reclamando da arbitragem tem que chegar no campo e quando não tem que chegar. E é isso aqui. O Vitória é um time muito... Não é sensível a palavra, mas o Vitória é um time que é muito aflorado. Isso é bom, porque briga muito, etc, mas passou totalmente do ponto hoje, velho. A verdade é que tem um causador pra isso tudo e é muito óbvio e evidente. É muito claro. E o Vitória não consegue tratar. O problema do Vitória é recorrência. Sabe por que a atmosfera hoje do Golden foi uma merda? Porque é de novo o Ramon errando no último terço. Sabe por que às vezes? Porque é de novo o time que perde gols. Então os problemas do Vitória são elevados à 19ª potência, porque a gente não pega um jogo que uma expulsão comprometeu. Um jogo onde um gol perdido comprometeu. Um jogo onde um gol sofrido comprometeu. O Vitória passa por isso 10 vezes na temporada só, pô. Então, o Vitória emocionalmente é frágil porque o Vitória sofre várias vezes com os mesmos problemas. Quantos gols, pegue aí do ano passado pra cá, que um gol no segundo tempo mudou o jogo pro Vitória? Pegue aí do ano passado pra cá, quantas expulsões mudaram o roteiro de jogo pro Vitória? Quantos gols perdidos do mesmo atleta mudou o roteiro do jogo? É recorrente. E o problema vai ser o mesmo, porque eu ainda preciso de Ramon no último terço. Eu ainda preciso que o meu jogador não entenda que com 12 minutos não é pra ele dar um murro na cara do outro. E aí, irmão, aí para isso foi pecar contra o Atlético Goianiense, aí para isso o Mateuzinho metendo o braço contra o Vasco, e aí foi também Wagner Leonardo jogando o braço pra trás, e aí, irmão, eu vou citar coisas aqui. É recorrente, pô. É recorrente. E aí, como é recorrente, toda vez eles se deparam com a mesma história. E quando é a mesma história, são os mesmos resultados. Então não surpreende. Não surpreende porque o Vitória não consegue ter algo que é erros isolados, não. Tudo que o Vitória faz de errado, o Vitória já fez 10 vezes em um cenário de um ano. Recorde de um ano, tem gol perdido em um ano, pra dar e vender. Tem expulsões em um ano, muito mais do que deveria ter. E por aí vai. Só um detalhe, quer uma... Vou ter que fechar a porta. Quer uma estatística? Não tô falando que a culpa é de Jair Ventura, tá? Tô falando que é realmente algo que parece estar um pouco mais enraizado. Sabe quantas vezes o Vitória ganhou um jogo quando saiu atrás do placar com o Jair Ventura? Nenhuma. Sabe quantos jogos o Vitória perdeu quando saiu na frente do placar? Nenhum. Ou seja, é um time que você pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Ou é um time que não tem poder de reação nenhum, ou é um time que quando faz 1-0 sustenta. Mas eu acho que isso só fala muito sobre o adicional. Ou sobre o emocional. Quando é um time que faz 1-0, a confiança cresce, não perde. Mas quando é um time que toma 1-0, a confiança vai pro chão. Então até nisso o emocional, realmente, do Vitória, de fato, a gente exagera. Enfim. A aventura hoje que, inclusive... Errou. Fechar a porta. Tirar Mateuzinho hoje do jogo pra deixar Eric jogar o tempo que Eric jogou. Com todo o respeito do mundo, o Eric voltar pro segundo tempo. Ele vai explicar que foi pra jogar de ala, tudo bem. Mas tudo isso tem que cair por terra quando o Eric tá sendo um dos piores jogadores do Vitória da temporada até aqui. A convicção tem que cair por terra. Ah, mas ele jogou. Tem que cair por terra quando ele não consegue fazer um passe de lado. Quando ele não tá acertando o fundamento básico do futebol, domínio. Aí você cai por terra. Aí o seu desejo de botar de ala, aí você repensa. Porque quando o cara não tá conseguindo fazer 1 mais 1 é igual a 2, você tem que repensar muita coisa. E a temporada de Eric aqui é uma temporada vergonhosa. Pavorosa a temporada de Eric até aqui. Para ele jogar a quantidade de minutos, sendo o último atacante a ser substituído. Mateuzinho saiu primeiro. Tivemos ali mudança, mudou os 2 laterais, tirou todo mundo. E o pior em campo quase não sai do jogo. O pior da temporada do Vitória até aqui, proporcionalmente ao que se espera, quase termina a partida hoje. Não dá, pô. Não dá. Herbert perguntou, galera, vocês não estão fechando os olhos pra Jair Ventura, que não consegue extrair o melhor dos atletas quando precisa propor, irmão? O problema é que foram 15 minutos dele conseguindo propor e propor muito bem. 12, né? Foi 12, né? O problema é que depois realmente qualquer coisa fica enviesada, mas foram 12 minutos de Vitória propondo, inclusive o gol é totalmente construção da zaga pro centroavante. Com 12 minutos estava 1-0 e poderia estar 3 tranquilo. Exatamente. Baralha já tinha feito uma boa finalização de fora da área, o goleiro defendeu. Matheus Silva já tinha recebido a inversão de Emmanuel Martins, que escorou pra casa e quase faz o gol. Já tivemos outra chegada também, logo após o gol. Com 12 minutos, poderia estar 2-0 Vitória. Com 12 minutos de jogo.
Aí... Deixa eu ver o Aí, superchats Gonçalves. enquanto a coletiva não começa, que eu vou perguntar pra Paulo qual é o time dele pra pegar o Bahia. O Vitória tem a obrigação de ganhar e ganhar bem. Parece que o Osório caiu no Remo, velho. O Vitória tem a obrigação de ganhar e ganhar bem. Aqui eu vi. Léo, quero cobrar a camisa dessa do canto. Vamos vender, Marcos. Vamos voltar pra vender. Fique tranquilo. Aristarco mandou. Não questiona a expulsão, mas a torcida agiu certo. É o momento ali do torcedor também. O torcedor tá certo mesmo. O torcedor tá certo. Árbitro ruim, mas também ajudou. Kaiser era vermelho. Kawhi mandou. Eu também achei que... Eu não sei Tá se... dizendo que ele ajudou o Vitória, né? É isso. Meu Deus do A céu. arbitragem... Eu acho que o VAR deveria ter chamado. Deveria. De repente ele acha que não, contemporiza e tal, mas... De novo, é aquele debate. A essência disso é exagero pra mim? É. Mas no futebol atual é marcado. No futebol atual, um peteleco foi expulso e o empurrão de alta contra o Vasco foi vermelho. Então, no futebol atual, infelizmente, né? O jogo com -1 é melhor pra Aitor ou vai ser -2? O Wesley perguntou. No final das contas, não só você bateu o pênalti, né? Assim com todo mundo que entrou. Meus volantes estão a desejar 5 bombas de fora da área. É o espaço da entrada da área que a Jacuipense achou o jogo todo, né? Jefferson mandou aqui. Achou o jogo todo mesmo. Verdade. É normal também, galera. Não tem como você proteger o campo todo com um jogador menor. Ia sobrar em algum lugar. Graças a Deus que muitas vezes foi fora da área, né? Pior seria nas costas da linha, né? Jacuipense não é o Higgins, Drica mandou. Jacuipense não é o Higgins e o Vitória é o Vitória. Apenas isso. Vamos lá. Kaique fora da final. Irresponsável, concordo, Luiz. Totalmente. Já não seria meu jogador, que dirá isso. Vergonha, que partida tenebrosa. Individual tenebroso. Caio mandou. Foi abaixo. O maluco do Kaique seria a peça-chave no esquema de Ventura pro Bavi. E aí, quem entra? Edenilson, Zé Breno, Dudu no sacrifício, Nery não. Dudu não dá. Vai Edenilson. Meu Deus do céu. Vai Edenilson. E vou além, fazendo o que Kaique faz, tá? Volante, terceiro zagueiro. Ele hoje não foi bem, não, velho. Foi bem, não. Vai falar sobre isso. Danilo mandou. Se a Cândia espera, ele pegava todos os pênaltis. Eu não mereço ver Ramon jogando na final de titular. Eu tenho opinião impopular sobre Ramon. Não na parte ofensiva. Na parte ofensiva não tenho o que falar. Mas vamos lá. É o que você sempre fala, que ele defende bem. De tal, novo. É uma merda. Mas é uma merda, Léo. Não Mas dá, defendeu pô. bem de Mas novo. não tem condição, não. Aquele é uma merda no ataque. Mas ele é uma merda no ataque, Meu mas Deus hoje do quem céu, comprometeu mais foi Jamerson, Pô, mas defensivamente. Jamerson, ele chega na frente e vai acertar, pô. E ele errou. Mas ele vai acertar. Porque ele é muito mais O jogador que eu, que estou, Ramon, eu pô. sei, Ramon não tem mas condições, o que eu estou dizendo é, a gente tá pegando no pé demais de Ramon, mas Jamerson hoje foi mal no jogo. Pô, um jogo. Eu tenho um ano vendo Ramon Eu tô mal. falando de hoje. Mas eu tenho. Vou repetir. Eu vi um jogo ruim de Jamerson hoje. Eu tenho uma vida inteira vendo Ramon. Você é com Jamerson titular? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Não dá, pô. Depois desse jogo de hoje, defensivamente? Um jogo, Léo. Eu tenho um ano de Ramon Mas é a horrível. amostra, tô falando defensivamente. Beleza, mas ele é horrível, Léo. Tá, há um ano. eu não tô discordando que do meio pra frente ele é horrível. Mas defensivamente com o jogo de hoje, com o que Jamerson fez, eu penso, velho. Beleza, você tá me entregando um jogo de Jamerson ruim, eu tô te entregando 48. De Ramon. Você tá me entregando um jogo de Jamerson ruim. Defensivamente. Um jogo de Jamerson ruim, eu tô te entregando 48. Eu tô falando o seguinte, você vai pra força pra atacar ou mais pra defender? Ou o contexto do jogo único muda? Se for pra defender, eu vou com o Jamerson. Eu penso. Defensivamente eu penso. Até defensivamente. Até porque a gente não pode pegar um erro e dizer que ele é mal defensivamente, que ele não é. Não, não é. Ele é um trator fisicamente, né? Ele perdeu uma bola. Assim como o Ramon, a tendência é ele chegar no ataque e acontecer o que ele aconteceu hoje. Não, com certeza. Mas defensivamente, não sei, eu penso. Defensivamente só. Vamos lá. Time perfeito pra entrevista de Arcanjo. Demos sorte. Pior que né, velho? Demos sorte, é verdade. Método do cara também. O cara Jorge foi mandou, sem condições pra Ramon. O El Freire mandou, não existe final com uma torcida. Ou tem as duas ou nenhuma. Não entendo a galera criticar a Fábio Mota por querer o mínimo. Mas ele. Quem tá. Torcedor do concordo. Vitória tá criticando? Acho que tá dizendo a torcida do Bahia. Vai criticar o que vai criticar, irmão. Eu concordo. O MP não tem poder decisório nenhum, apenas sugestão. Falta culhão pra que a torcida do Vitória volte a frequentar a Fonte Nossa como visitante. É isso aí, Lucas. E eu falei culhão primeiro, meus créditos. Eu não vi não, pior que eu não vi, irmão, mas eu dou os créditos pra você. É difícil, é complicado. Não, eu não vi Mas não. às vezes ele dá, às vezes. Eles defendem torcida única, a única prova que só tem... Que é isso, Lucas? Aí não, pô, peraí, pô. Ventura vai dizer que o time jogou bem e não sentiu. Porra. É impossível. Aí é loucura, né? Aí não dá. Aí é loucura. Paulo, time pro Bavi. Eu não sei, velho. Sem Kaique, que eu já tinha dúvida se ele iria pro campo, e sem a possibilidade de ter 3 zagueiros de posição, que a gente não tem 3 zagueiros de posição, pô. Luan Cândido fora. Edu voltou. Kaká fora, ainda não pode jogar Campeonato Baiano. E não temos 3 volantes. Eu não vou com o Ronald, velho. Não, esqueça. Sem jogar não tem como, E velho. até num contexto hoje que ele poderia ajudar, Paulo, de transição, conduzir, nem assim ele entrou, velho. Porque não tinha como tirar dos 2 volantes. Eu não gostei de baralho, deixa eu falar sobre isso. É difícil, velho. Eu não sei, velho, qual time. Não sei. Por conta disso, a minha dúvida. Porque eu queria, se eu pudesse. Qual é o seu time que você entraria em campo? Edu, Kaká e Camutanga. É 3 zagueiros lá. Só que não tem Não Kaká. tem, né?
E Edenilson hoje, eu fiquei preocupado com o jogo de Edenilson, velho. Tô de olho na coletiva, rapaziada. Não tem ainda não. Vamos Fiquei seguir. preocupado com o jogo de Edenilson pra uma final, velho. Não, eu não gostei não, ele foi mal. Eu vi a galera perguntando, pô, achei que ele fosse seguro. Pô, não achei que ele fosse Foi seguro. o pior jogo dele do Baiano. Eu digo com uma certa tranquilidade até. Mas vamos lá. Eu tô realmente muita dúvida, velho. Será que há necessidade de fazer ele no 4-2-3-1? Eu não iria. Coletiva não começou na TV Vitória, Meu não, Deus, gente. acho que eu sei o que ele ia fazer. Coletiva ao vivo, pós-jogo, Vitória e Jacuipense. Baianão 2026, semifinal. Tô na TV Vitória aqui, rapaziada. Meu Deus, eu sei o que ele ia fazer. Ah, a coletiva tá ao vivo na TV, mas a TV Vitória vai transmitir também, rapaziada. Meu Deus, eu sei o que ele ia fazer. O que, é que ele vai Ele fazer? vai botar Neres. Ele vai com o Camutanga e do Neres. Ele vai. Meu Deus, eu tô vendo. Ele vai, pô. Vai dizer que vai lá pro jogo defender a área. Eu tô vendo ele dizendo isso, Léo. Meu Jesus.